E deixaram vazar, aparentemente, tá? Aparentemente deixaram vazar um dos pontos-chave do que foi discutido no encontro entre Estados Unidos e Rússia lá na Arábia Saudita, tá? Só para deixar bem claro que essas são suposições que em vários meios de comunicação estão trazendo, mas todos dizendo que interlocutores, sempre usam esse termo, né? Segundo interlocutores estão dizendo isso, segundo, né? Entendeu? Só para deixar claro, então não é uma coisa oficial, deixando muito claro. Ah, Pablo disse isso e não foi. É uma coisa não oficial, mas que muitos meios de comunicação estão trazendo três pontos-chave e vou tentar explicar esses três pontos-chave agora, neste momento. Ponto-chave, vou citar os três e depois eu vou explicando, né, o porquê talvez tenha cada um deles. Segundo cada um, basicamente a, o chamado plano de paz vai envolver cessar fogo. Número 2, eleições na Ucrânia. E número 3, a assinatura de um acordo final. Vamos lá para cada um. Número 1, cessar fogo, isso é imprescindível. Não tem detalhes, entenda, só foi um vazamento de informação. E esses detalhes, como é o cessar-fogo, como é. Não sei. São coisas a serem decididas ou que parcialmente decidiram e que precisa da Ucrânia no jogo, enfim, tem toda uma questão. Mas vamos tentar articular aqui uns possíveis motivos, né, para não ficar solto no ar. Se fosse assim, a notícia tinha encerrado aqui. Olha, cessar-fogo, eleição na Ucrânia, assinatura de um acordo final. Tchau, mas não é assim, né? Eu quero analisar. E analisar requer tempo. Número um, cessar-fogo. É imprescindível ter o cessar-fogo, evidentemente, porque a partir disso vai ocorrer toda uma questão de, por exemplo, troca de reféns, troca de corpos, que já vem, o refém corpo vem ocorrendo, mas numa quantidade não interessante, porque estão mais interessados no conflito em si. Então, esse período de cessar-fogo teria um aumento de troca de reféns, de troca de soldados que estão de um lado ou do outro, troca de corpos que já vem ocorrendo, deveria teoricamente intensificar, né? Criar corredores humanitários, já que muitos setores têm população que precisa sair de um lugar para outro e que nesse momento não tem como ocorrer de forma devida por conta da presença de drones, né? É um dos maiores perigos, muitos civis, inclusive dos dois lados, morreram através de ataques de drones. Então não é uma coisa tão simples, né, que vai ocorrer. Então precisaria ter esse cessar-fogo para criar alguns corredores para que os civis possam transitar. Inclusive, tem até locais do tipo, locais que os russos já avançaram. Por exemplo, vou citar um exemplo bem típico, Bakhmut. Bakhmut é um exemplo de cidade que já foi consolidado, tudo. Começou algum trabalho de reconstrução e muitos civis que evacuaram a área querem voltar para lá, não é importante quem está no comando. Para eles tanto faz, ou no caso não tem problema em ser o russo. Assim como também, por exemplo, no caso de Kurakov. É outro exemplo claro de que os civis querem voltar para suas casas ou querem ajudar na reconstrução. Tá? Só estou citando dois exemplos assim. Então precisaria ser criado um corredor também no sentido inverso, né? De população querer ir de um lado para outro. Então precisa do cessar-fogo. Número 2, precisa ter eleição na Ucrânia. Se o motivo da não ter ocorrido eleição supostamente é por estar em guerra, se tem cessar-fogo, não tem mais, pelo menos não foi assinada a paz, mas não tem mais confronto. Então eles podem se preocupar com a eleição. Os soldados podem votar, ou pelo menos parte dos soldados vão poder votar, enfim. Então, ocorreria a eleição com um presidente legítimo eleito, ele poderia revogar um próximo passo, que é negociações mais aprofundadas, já que o que acontece? Zelensky, enquanto era presidente ainda dentro do período de mandato dele, ele assinou um decreto dizendo que não poderia ter negociações com a Rússia, proibindo a negociação de paz com a Rússia, tá? Então, o que acontece? Zelensky, teoricamente, ele está só sob força de uma lei marcial.
Então, o próprio Putin, Trump chegou a falar isso, mas principalmente os russos vêm falando muito de que não é legal isso, não tem legalização e tudo. Se Zelensky for assinar algum documento, não tem validade. Então é preciso ter uma eleição, tá? Porque Zelensky não pode nem encerrar esse decreto de não negociação. Ele não tem esse poder, teoricamente, tá? Segundo os russos e segundo alguns analistas estão dizendo aí. Então, ocorreria a eleição, seja lá quem, digamos, ou o Zelensky, ou teoricamente quem está na frente, Zaluzny, alguém vai vencer. Com a eleição confirmada, aí sim ele pode derrubar o decreto e irem para a etapa 3, que é a assinatura de um acordo final, que aí esse acordo final não é da noite para o dia, mas teoricamente já com cessar-fogo, um novo presidente, uma série de questões, o fronte congelado, uma série de questões vão ser tratadas, negociadas e selada, então, a dita paz. Parece ser simples, 3 passos, mas envolve coisas muito complexas. Detalhe, isso é um padrão, esses 3 itens se tornam um padrão que independe da presença russa ou ucraniana ou europeia. Perceba que são 3 coisas lógicas que não necessariamente precisa dos ucranianos ou dos europeus. Evidentemente que eu entendo e tá normal o Zelensky querer participar, mas tem um outro fato de Putin dizer, olha, ele não é presidente legítimo, ele não pode participar da roda de negociação. Quem teoricamente teria que participar seria alguém do Congresso, por exemplo, nesse momento. Então tem todo um debate sobre essa legitimidade e aparentemente em Riad foi discutido não só esses 3 pontos chaves, tá? Evidentemente deve ter outros fatores, devem ter outras situações a serem debatidas, que devem, melhor dizendo, devem ter sido debatidos, tá? Nos acordos. Zelensky não gostou nada desse papo que está rolando. Ficou até de talvez ele aparecer na Arábia Saudita. Ele está nos Emirados Árabes Unidos, né? Então está próximo relativamente. Uma outra situação interessante é que teve um pouco antes de Macron, primeiro-ministro francês, entrar em reunião com o eixo europeu, que estavam para se reunir, vários países europeus, para discutir isso, essa questão de conflito, etc, etc. Um pouco antes, Trump teve uma conversa com Macron, meio que atualizando ele antes dessas 2 reuniões, a reunião na Arábia como na reunião lá na Europa. Cada um com suas reuniões. Houve uma conversa, aparentemente uma conversa interessante para os franceses. Mais uma vez, por exemplo, essa parte eu vi na Fox News é que trouxe essa informação, não deu detalhes. Aí é aquilo que eu digo, são todas suposições que parte delas nós iremos saber nos próximas horas ou dias a respeito disso, tá? O que de fato os europeus discutiram, a que conclusão chegou, não foi ainda, enquanto eu estou gravando esse vídeo, não foi ainda apresentado em forma de documento, assim como o que aconteceu na Arábia também, não em forma de documento. Vazaram algumas informações, mas é uma questão de tempo de chegar a tudo isso. Mas o fato todinho é que, então, uma coisa inédita, gostando ou não de Trump, uma coisa inédita que começou a acontecer foi, pelo menos, o debate. Se está justo, se está injusto para um lado ou para outro, né? Mas de que, gostando ou não, a presença do Doritos, né, do Laranjão, como alguns chamam, Donald Trump, mudou todo o jogo geopolítico das nações. Chegando ao ponto, inclusive, de se incluir possivelmente até a China no jogo, de se incluir o Brasil. Olha que maluco. De se incluir talvez até o Brasil no jogo lá, sendo parte militar, porque cada vez está se tornando um papo. Acaba um vídeo, depois eu vou ver se eu gravo um vídeo só sobre essa possibilidade até do Brasil entrar indiretamente nesse confronto, de ser uma tropa de paz da ONU, com presença de tropas brasileiras. Porque supostamente o Brasil é do BRICS, seria um país mais próximo da Rússia, que talvez não tivesse esse ataque, se for um país europeu, enfim, tem N fatores, mas são suposições que é mais o lado americano que vem trazendo. Só que uma curiosidade,
O lado, é, o lado russo andou meio que citando isso também, da preocupação de tropas europeias em território ucraniano, mesmo que sejam tropas de paz e tenham acordos assinados. Enfim, para o vídeo não ficar tão longo, o pessoal não começar a reclamar, o vídeo tá longo. Eu vou encerrar por aqui e só dar esse recado de que se você ainda não é amigo do canal, tem uma opção aqui no link para você por R$ 1,99 apenas. Você já se torna amigo do canal, R$ 1,99 por mês. Você tem acesso a vídeos exclusivos, vídeos antecipados, por exemplo. Eu sempre estou postando, às vezes, algum vídeo. Libero primeiro para quem é amigo do canal, quem é do clube do canal. E depois eu libero para todo mundo, né? Tem acesso, ou até vídeos exclusivos também. Vou começar a preparar mais alguns desses vídeos de análise de front, minhas opiniões dentro dessa área para quem? O R$ 1,99 só por mês, né? Então, e a forma de ajudar, como já está dizendo, é amigo do canal, de ajudar o canal a remunerar e conseguirmos algumas mudanças aqui no estúdio, barra escritório meu, terminar ocorrendo por aqui. Beleza? Outra forma de ajudar o canal é se inscrevendo no canal, dando like, o curtir também já ajuda e muito o canal. Valeu, grande abraço.